Boa tarde, turma. Hoje vamos dar início a um assunto sobre ácidos nucleicos, tá? Ainda naquela parte de citologia. Vamos relembrar aqui alguns conceitos, tá? Entre DNA e RNA, tá? A aula vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Um pouquinho acelerada, tá? Por causa do tempo. E a nossa próxima aula de segunda-feira, né? A nossa última aula vai ser via Zoom, né? A última aula via Zoom, tá? Vai ser segunda-feira e a gente vai estudar aprofundado a síntese proteica, tá? A gente vai ver como acontece lá a produção de novas proteínas, ok? Aqui a gente vai ter só mais para lembrar, tá? Uma introdução aqui ao assunto, né? Vocês sabem que os ácidos nucleicos são substâncias orgânicas e essas substâncias orgânicas, né, o nosso material genético, o nosso ácido nucleico, ele é dividido em dois, né? A gente vai ter o DNA, que é o material genético, né, onde vai ter as nossas informações genéticas, aonde a gente passa também para os nossos filhos, né, na questão hereditária, tá? Então, o DNA, ele que vai ter todas as nossas informações, né, onde tem lá os ribos, onde tem os cromossomos, ok? E o DNA, né, mais conhecido também como ácido desoxirribonucleico. E o DNA, né, ele vai fazer a síntese, né? Ele vai fazer aqui, ó, opa, não quer puxar, a produção de RNA, tá? Então, o DNA, ele sintetiza RNA para o RNA fazer o quê? Produzir proteínas, né? O DNA, ele é o patrão, ele é o chefe, e o RNA é o empregado, né? Ele que faz o trabalho braçal lá, o serviço duro, né? Então, o DNA, ele tem material genético, né? Nossas informações genéticas, e o RNA sintetiza novas proteínas, novos aminoácidos. Mas quem é que produz o RNA? O DNA, ok? Aqui, né, tanto o DNA como o RNA, eles são constituídos por esses nucleotídeos, né? São 3 nucleotídeos. Você tem um grupo fosfato, tanto para o DNA como para o RNA é a mesma coisa, tá? O fosfato, então não muda esse fósforo. Já você vai ter a pentose, né? O açúcar vai mudar, né, do DNA para o RNA. Por quê? O açúcar do DNA é uma desoxirribose. O açúcar do RNA é uma ribose. E você tem as bases nitrogenadas. Também a mudança, né? O DNA, lembra lá? Adenina, timina, citosina e guanina. RNA, citosina, RNA, adenina e uracila, tá? Então, no RNA sai o T e entra o U, tá? Lembre-se disso. DNA, adenina, timina, citosina, guanina, tá? Desculpa a voz, tá um pouco rouco já. Falei muito de manhã pelo Zoom. E o RNA, ele é adenina e uracila. Citosina e guanina é a mesma coisa. Só vai sair o T do DNA e vai entrar o U no RNA, ok? Aqui, ó, como eu falei para vocês, a pentose, né? Você vai ter ribose e desoxirribose. Ribose é RNA, desoxirribose DNA, tá? E você tem as bases nitrogenadas, né? Você tem as púricas e vocês têm as pirímidicas, tá? As púricas, você tem adenina e guanina, tá? Isso tanto no DNA como no RNA. Já no DNA e no RNA, as pirímidicas vão mudar. Por quê? Porque o DNA, ele tem timina e citosina. Já o RNA, ele tem citosina e uracila, tá? Então, vai mudar lá nas pirímidicas, né? Na base nitrogenada do DNA para o RNA, né? E o modelo, né, do Atkinson e Crick, né, lá em 1955, eles perceberam que o DNA ele é uma dupla cadeia, né? Ele é uma cadeia dupla, né? Meu Deus do céu, uma dupla fita, dupla fita, meu Deus do céu, estou falando muito porque eu nem consigo falar, tá? Desculpe o erro aí, né? Por essa dupla fita, tá? Então aqui, ó, né? Essa hélice, né? E ela é ligada por ponte de hidrogênio, tá? Que são ligações químicas que vão unir a cadeia de DNA, né? Onde essas pontes de hidrogênio, elas vão ligar as bases nitrogenadas, né? Adenina com timina, citosina com guanina, tá? Então essa é a função da ponte de hidrogênio. A composição química aqui, né, a composição do DNA, né, do ácido desoxirribonucleico,
você vai ter o DNA, seu açúcar, né, a desoxirribose, e você tem a base nitrogenada, onde você vai ter aqui adenina, liga-se a timina, vice-versa, guanina, liga-se a citosina, tá? Então, acontecem essas ligações. E essas ligações entre essas bases nitrogenadas, ela ocorre devido, tá, à ponte de hidrogênio, tá? Então, as pontes de hidrogênio que vão fazer essa ligação aqui, ó, tá? Entre essas bases nitrogenadas, tá? Adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina, ok? E o RNA, ele é diferente do DNA, né? Porque ele é sintetizado, ele é produzido através do DNA, né? E você tem uma cadeia simples, né? Você vai ter uma fita simples, né? De nucleotídeos, tá? Você só tem uma fita e a composição dele é a ribose, né? Que é seu açúcar. E você tem a base nitrogenada, que é diferente do DNA, né? A única diferença do DNA você vai encontrar aqui, né? Sai timina e entra uracilo, né? Tem até uma piada que eu esqueci agora. Adenina com uracila, guanina com citosina, ok? Então, essas são as bases nitrogenadas do RNA. Ele é fita simples e o DNA ele é uma fita dupla, né? Ó, aqui é uma molécula de DNA, tá, pessoal? Você pode perceber aqui, ó, você tem um fósforo, né, do fosfato, você tem um açúcar aqui, ó, né, a desoxirribose, e você tem aqui, ó, as bases nitrogenadas, né? E você pode perceber, ó, que acontece por ligações de ponte de hidrogênio, tá? Então, elas são ligadas aqui, ó, por ponte de hidrogênio, né? Onde você vai ter os grupos, né? Hidroxilas aqui, né? Onde você vai ter o 5, né? Hidroxila 5 e hidroxila 3, né? E o sentido de ligação é de 5 para 3, tá? 5 para 3, tá? Que ocorre o sentido de duplicação da fita de DNA, tá? Ela é contrária, tá? Ó, você pode perceber aqui, ó, a fita dupla, né, de DNA, ó, tá? Sua fita dupla. E o sentido de ligação das bases nitrogenadas, né, para a duplicação desse material genético é de 5 para 3. Esse 5 para 3, pessoal, dessas ligações hidroxilas aqui, é só o sentido de duplicação, tá? De produção de nova fita, tá? De DNA. Passar aí para o próximo slide. Ah, tá. Chave. E estive pensando, Cebolinha, qual é o sentido da vida, né? Aí vai falar aqui, ó, sentido da vida, por quê? O sentido da vida ele ocorre graças à síntese, né, de novo material genético, né? Nossa informação hereditária, nossas informações que dão nossas características, tá? Então, como é que ocorre o sentido, né, da replicação, né, de novas fitas, né? Então, como eu falei aqui, ó, ele é né? Uma fita antidupla, né? Porque ele é sentido contrário a essa leitura. Ó, você pode perceber aqui, ó, como acontece essa leitura, né? Você tem o sentido, né? Da fita aqui, ó, tá? Como é que ela vai. E o sentido da leitura, né? De 5 para 3, ó, tá? É assim que ocorre a leitura para produzir uma nova fita, tá, pessoal? Então, isso aqui vai fazer com que surja uma nova fita, tá? Essa fita aqui, ó, vai ter duas fitas, tá? Quando ela abrir aqui e fechar, por exemplo. Vai ter essa fita, vou só apagar aqui que vai ficar confundir um pouco a cabeça de você. Vamos supor que aconteceu essa leitura aqui, ó. Vai originar duas novas fitas, né? Vai ter essa primeira aqui e você vai ter essa segunda, né? Essa segunda aqui, ela vai ser a fita semi-conservativa, tá? Porque ela vai conservar o material genético da mãe, tá? Ele continua com o mesmo material genético da mãe, tá? Então, é uma nova fita, onde você vai ter novas informações, mas também conserva a informação daquela fita que deu origem a ela, né? Que é a sua fita mãe. E o sentido é 5 para 3, né? Então, o sentido da leitura, ele vai, né, de 5 para 3, tá? Só o sentido de organização, de leitura, de síntese, né, de produção de nova fita de DNA, né? A diferença entre o DNA e o RNA, né?
O DNA ele é uma desoxirribose, o RNA uma ribose. A base nitrogenada, diferença, a DNA tem a timina e o RNA tem a uracila, né? DNA dupla fita, né? Uma fita de 2 fitas. Já o RNA é uma fita simples. Professor, por que o DNA é dupla fita e o RNA é fita simples? Por que o DNA é dupla fita? Porque ele tem que se abrir, né? Para onde ele abrir esses 2 braços deles aqui, ó, vai produzir 2 novas fitas de DNA. Já o RNA, como ele é uma fita simples, a função dele é fazer a leitura de um desses braços do DNA para produzir uma fita de RNA para ela ser levada lá para dentro do ribossomo. Se o RNA fosse dupla fita, não ia ter como ter a leitura lá dentro do DNA, né? a tradução, pessoal. Não teria como acontecer a tradução, né? A leitura do RNA dentro do ribossomo, né? Então, por isso que ele é uma fita simples, né? Porque é um encaixe, né? Tá aqui, ó, o ribossomo, né? E esse RNA vai passar aqui, ó. Aí o códon, o anticódon se encaixam e vão fazendo a leitura, né? E vai saindo a proteína aqui. Por isso que ele é fita simples. Né? Aqui é só um resumo, tá? Um mapa mental, né? Os ácidos nucleicos são substâncias orgânicas, são constituídos de nucleotídeos, né? Vai ter fosfato, pentose e base nitrogenada. A função, material genético, o DNA, e controle celular. Controle celular através da produção de proteínas pelo RNA. E a classificação, 2 tipos, DNA e RNA. DNA, fita duplas, RNA, fita simples. E a fita dupla, né, você vai ter o fosfato, você vai ter o açúcar, né, desoxirribose no DNA, e você tem as bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina e guanina. Já no RNA você tem o fósforo, você tem a ribose, né, o açúcar, e você tem as bases nitrogenadas, adenina, uracila, citosina e guanina. Aqui, pessoal, o dogma da biologia, né, que foi lá pelo Francis Crick, né, que ele verificou que nós, né, no ser humano, esse fluxo, né, esse dogma, esse surgimento de um novo material genético, o surgimento de proteínas, ele ocorre num fluxo unidirecional, né? Por quê? Porque primeiro você tem a duplicação, né, do DNA, que é a replicação, porque você tem uma fita de DNA, né, mas essa fita é dupla. A partir dela você vai produzir 2 novas moléculas de DNA, né? E depois que você produz, tem a duplicação desse material genético, você vai ter a leitura, né? Você tem a transcrição. Ele vai fazer essa transcrição, ele vai transcrever do DNA para o RNA, que vai produzir uma fita de RNA. Produziu a fita de RNA, esse RNA ele vai ser transportado. Quem é que leva ele? O RNA mensageiro. Para onde? Lá para o ribossomo. O que acontece no ribossomo? A tradução. O que é a tradução? Ele vai ler as bases nitrogenadas, né? Onde você tem os códigos, que são trinca, né? De 3. Não, professor. Trinca de 4, tá? Tem aquela trinca lá, né? Os 3, né? As 3 bases nitrogenadas, né? Adenina, citosina e guanina. Vai acontecer a tradução, você vai traduzir para produzir uma proteína, ok? Vai se ligar lá no códon e o anticódon. Só que também aqui o Crick, né, ele percebeu que há uma relação, né, de DNA e RNA-proteína. Por quê? Por que está arriscado aqui o fluxo unidirecional? Porque, pessoal, acontece o quê? Você tem um retrovírus, tá? Deixa eu pôr de novo minha garganta, tá, pessoal? Aqui, ó, o retrovírus, ele faz diferente, né, do DNA do ser humano. Por quê? Porque ele faz a replicação, né, desse RNA, tanto em vírus, né, ou como em planta. Por quê? O que ocorre aqui, pessoal? Um vírus, né, de retrovírus, o COVID, né, COVID-19, e o vírus da AIDS, um vírus da gripe. Ele é de RNA, ele não é DNA. O que ele faz? Ele tem uma enzima lá chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa faz, né, com que ele se encaixe a partir do RNA, né, ele vai se encaixar no material genético para que produza, né, novos DNA. A partir desse DNA que foi produzido, vai sintetizar novas fitas de RNA. Quando produzir novas fitas de RNA, vai ter que produzir novas proteínas.
né, para esse vírus se multiplicar, né? Esse vírus também é feito de proteína, tá? Então, o RNA viral, né, ele faz o processo inverso, ele faz o processo contrário, tá? A gente vai estudar isso mais para frente. Tanto é que ano passado caiu no Enem, não foi? Que ele falava assim que você tem que inibir a transcriptase reversa, né? Então, a ação do remédio, ela vai direto na transcriptase reversa. E a duplicação do DNA, tá, pessoal? Ele ocorre antes da divisão celular. Vocês estudaram, né? Lá na interfase, né? A G1, a S e a G2, né? Na G1, você tem a fita simples, né? Na S, você tem a síntese de novos DNA. E na G2, você tem, né? A duplificação, né? Você vai ter a fita dupla, né? A replicação ou duplicação é o processo através do qual uma molécula de DNA origina duas novas moléculas, né? E a replicação ela é semi-conservativa, pois cada molécula filha possui um filamento da célula mãe. Você pode perceber aqui na imagem, né? Você tem a célula mãe e aqui você tem a filha. Aqui em azulzinho, ó, conservou. Por isso chama conservativa, né? Você tem a nova fita aqui em vermelho, mas junto a ela está a conservada, né? Que veio da mãe. E, né? Opa, passei sem querer. E a separação de dois filamentos, né? A quebra da ponte de hidrogênio e ligação de novos nucleotídeos, tá? Então vai ser assim, pessoal. Vem o DNA polimerase, o DNA polimerase ele vai quebrar as pontes de hidrogênio. Como assim, professor, quebrar as pontes de hidrogênio? Ele vai separar as bases nitrogenadas. Estão vendo aqui, ó? Elas estão juntas, né? Ó, a ponte de hidrogênio aqui, ó, elas estão juntas. E você pode perceber, ó, que separou. Tá vendo aqui, ó? Quebrou elas. Separou as bases nitrogenadas. Só que elas não vão ficar soltas. O DNA polimerase ele quebrou, né? A ligação de hidrogênio. O que ele vai fazer agora? Esse DNA polimerase, ele vai pegar, tá? Essas bases nitrogenadas e vai levar para produzir uma nova fita, tá? Então, DNA polimerase é a enzima que sintetiza novas moléculas de DNA, tá? Então, ele quebra a ponte de hidrogênio, quando esse braço abriu, aí ele vai pegar esses nucleotídeos, essas bases nitrogenadas que ficaram soltas, né? A citosina, a guanina, a timina, a adenina, ele vai levar para formar uma nova fita, tá? E vai sintetizar uma nova fita e você vai ter duas novas moléculas de DNA, tá vendo aqui, ó? Aí você vai ter duas novas fitas. Então, qual é a função do DNA polimerase? Quebrar a ponte de hidrogênio, pegar essas bases nitrogenadas que estão soltas, levar para fazer a leitura e formar uma nova fita de DNA, ok? Ó, aqui, ó, DNA polimerase, ó, tá vendo aqui na imagem, ó, quebrou, né, ó, quebrou a ponte de hidrogênio, separou. Observa aqui, ó, tá? As bases nitrogenadas soltas. Aí esse DNA polimerase ele vai pegar, vai levar aqui, ó, para acontecer uma leitura e ter uma nova fita. Aí você sintetizou e produziu uma nova fita de DNA, onde você vai ter a da mãe, que conservou, e você vai ter a nova fita que foi sintetizada, foi, né, através do DNA polimerase, né? Então, por isso que você tem uma fita semi-conservativa. Conserva aquela da mãe, mas você produz uma nova, né? Para ser uma fita dupla. Uma dupla fita. Eu esqueci como eu falei agora, fita. Nem lembro como eu errei agora. Opa, que passei, ó. E a transcrição, pessoal? A transcrição é para fazer uma leitura, né? Uma fabricação, uma sintetização de uma fita de RNA. Quem é que vai fazer, pessoal, essa transcrição? Ó? É esse cara aqui, ó. RNA polimerase, tá? Qual é a diferença do RNA polimerase para o DNA polimerase? O DNA polimerase ele vai sintetizar novas dupla fita de DNA. Já o RNA polimerase, ele é a enzima, né, que sintetiza um RNA a partir do DNA.
Ah, professor, eu não entendi. Tá aqui, ó. Aqui tá o DNA, né? Ele tá aberto, pessoal. Isso aqui em vermelho é o DNA, tá? A fita tá aberta aqui. Vou colocar só 3 códons, tá? Que é o DNA com a sua fita aberta. Aqui você tem adenina. Vamos supor, aqui você tem citosina. Você aqui tem a guanina. A adenina com, né, o par dela vai ser a timina. Não, deixa, como é uma partícula de DNA, deixa eu fazer o contrário, peraí. Só inverter aqui, tá, pessoal? Porque você tem que usar uma fita de RNA. Aqui você tem a timina, né, aqui nessa fita. E o par que está aqui com ela, ó, é a adenina, né? Citosina, guanina, guanina, citosina. Aí o que que vem agora? Vai vir, pessoal, o RNA polimerase. Não vem o RNA polimerase aqui, ó. Chegou. O RNA chegou. Agora vai acontecer a transcrição. O que é a transcrição? Onde ele vai transcrever essa base nitrogenada aqui. Aqui eu tenho o quê? Adenina. Quem é que faz par com a adenina no RNA? A uracila. Quem é que faz par com a citosina no RNA? Com a guanina. A citosina. Quem faz par com a citosina no RNA? A guanina. Aí você, ó, sintetizou uma nova fita de RNA. Isso aqui, quando chegou, era um RNA polimerase. Quando aconteceu a transcrição, agora você tem uma fita de RNA. Tá? Então, a função do RNA polimerase é sintetizar uma fita de RNA a partir de DNA. E o que vai acontecer com isso aqui agora? Vai se transformar aqui, ó, RNA mensageiro. Vai ser levado lá para o ribossomo para acontecer a tradução. Só apagar e voltar. Só rapidinho aqui para mostrar a leitura para vocês aqui, rapidinho, tá? Ó, você tem aqui, ó, lá na transcrição, você tem o RNA mensageiro, né, RNA-M, você tem um transportador, RNA-T, e você tem o RNA ribossômico, né, RNA-R. Mensageiro é o que codifica as proteínas, né? Por que codificar? Vai codificar e levá-las para dentro do ribossomo. Transportador é o RNA responsável pelo encaixe, né, dos aminoácidos de uma proteína. Então, ele vai pegar aqueles códon, vai encaixar no anticódon para acontecer a leitura, né? Aquele mecanismo chave. Pensa lá que você tem a bicicleta, né? A corrente não vai passando lá. Cada vez que a corrente vai passando aqui, ó, ela vai girando, vai fazendo a leitura. Acontece a mesma coisa lá com o RNA transportador. E o RNA ribossômico é o que constitui ribossomos, onde ocorre a transaminação, né? Que é a tradução, a leitura e a nova síntese de proteína. Que eu falei para você, né, como acontece o código genético, né? Você tem o DNA, duplicação, você tem a transcrição, que é o surgimento de uma nova fita de RNA, e você tem a tradução, que é a produção de uma nova proteína. Ó. O código genético é degenerado, né? Ele vai ser degenerado por quê? Porque você tem um aminoácido, tá? A é aminoácido, né? Onde você tem um aminoácido, você tem vários códons. E o código genético, ele nunca é ambíguo, né? Por quê? Nunca vai se repetir, não é igual, né? Um códon, ele é um aminoácido, né? Ó, um aminoácido, vários códons. Um códon, um aminoácido. E o código genético é universal. Por quê? Porque possui os mesmos códons, tá, pessoal? Os códons, eles não mudam, tá? Se mudar, vai ter uma mutação. E geralmente ela vai tentar ser destruída, ó. Por que universal, ó? Porque você tem aqui a primeira base, a segunda base e a terceira base, ó. Por isso que é universal, ele não muda aqui, ó. Esses aminoácidos que você vai ter aqui, ó, a fenilalanina, né, que tem no H2O, né, deixa um pouco você com sono, tá? Você tem a leucina, a isoleucina, né, prolina, vocês estudam isso aqui muito em química, né? Cisteína, tá? Então você tem todos esses tipos de aminoácidos, tá? Que vai ser sintetizados lá no ribossomo. Ó, você tem um código de iniciação, né, o A, o G, né, que é a metionina, tá? Então, você vai ter a metionina, ó, bem ali, a G, ó, códon de iniciação, aonde vai acontecer a leitura da metionina, tá? Você tem aqui, ó, por exemplo, o A, né?
Não, pô, T, aí aqui vira A e aqui vira C, né? Deixa eu ver se eu fiz errado. Ah, não, tá, aqui onde está é o AC, tá? Aqui é a letra U, tá? Se é RNA, né, não vai ficar A, né? Vai ficar U. Tá? Então é UAC. UAC, né? Tirosina. Eu tinha errado, tá? Eu coloquei TAC, né? Como é RNA, não vai, a adenina dá origem à uracina. Eu tô errando aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ele vai ter lá, ó, tirosina, por exemplo, né? Tá? Onde vai acontecer a leitura, tá, pessoal? E o códon, né, e o código de finalização, né, tem a parada e eles não codificam, né, o RNA. Como assim? Aqui a parada. Ele já fez a leitura, né, já parou, não tem mais o que ler, né. Ele vai ler somente aqui, ó, quando tiver dentro, ó, quando tiver acontecendo a leitura aqui, ó. Já leu, já produziu a proteína, esse códon sai. Aí tem um stop, né? O stop é já produziu, então não tem mais que produzir, então parou, tá? Aí não vai codificar novos aminoácidos, ok? E o processo de síntese proteica é denominado tradução. Por que tradução? É onde ele vai fazer a leitura dos, dos códons, tá? Das bases nitrogenadas. Ó, aqui um exemplo. Você vai ter o RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro, ele foi sintetizado lá no DNA, é o RNA mensageiro, trouxe ele para dentro do ribossomo. Aí você tem o que agora? Esses aminoácidos aqui, ó. Você tem esses códon que precisa ligar ao anticódon. Aí vai acontecer a tradução, né? A leitura, né? O códon com o anticódon, aí vai sintetizar e produzir novas proteínas, ok? A gente vai ver isso numa aula mais aprofundada, especificamente só a síntese proteica, ok? Essa aula de hoje era só para relembrar, beleza? Por isso que foi um pouco rápido, tá? Tchau, pessoal. Até a aula que vem, que a gente vai falar da síntese proteica, tá? Abraço, até a próxima aula.